Olá pessoal, eu sou o professor Márcio e vou acompanhá-lo nesta aula em que serão abordados tópicos sobre as principais características que definem um quadro de distribuição de energia e proteção dos circuitos, item obrigatório em uma instalação elétrica. Um quadro de distribuição elétrica predial é o ponto central da instalação, onde se concentram a distribuição dos circuitos elétricos e as proteções elétricas. Normalmente, os quadros de distribuição abrigam as proteções contra sobrecorrentes, utilizando disjuntores termomagnéticos e proteções contra correntes de fuga, feitas pelos dispositivos diferenciais residuais, os DRs. O quadro de distribuição também pode abrigar a proteção contra surtos de tensão, realizadas pelos dispositivos de proteção contra surtos, os DPS. Em instalações mais sofisticadas e complexas, haverá sempre a necessidade de controles elétricos de equipamentos e iluminação, que também podem ser instalados nesse quadro. Consideremos o quadro de distribuição não somente como uma caixa, mas como um equipamento elétrico, como um conjunto constituído pelos acessórios de ligações e fixações internas e pelos componentes de proteção e controle nele instalados. E como qualquer equipamento elétrico, esse quadro tem limitações, capacidades e características que devem ser especificadas adequadamente para a instalação a que se presta, sempre balizadas em padrões e normalizações afins. Deve ser determinada a maneira de instalação em que o quadro ficará embutido, ou sobreposto, também conhecida como instalação aparente. Os acessórios também serão definidos de acordo com o layout interno do quadro e solicitações elétricas, como os barramentos utilizados para ligações dos componentes de proteção e os barramentos de distribuição de neutro e terra. As especificações dos quadros de distribuição levam em consideração algumas características da instalação e parâmetros elétricos que devem ser suportados pelo conjunto desses quadros. Assim, destacam-se algumas características cujas definições são essenciais para a especificação do quadro. A caixa do quadro deve ser adequada à forma da instalação, com acabamento externo apropriado para uma instalação aparente sobreposto em uma parede, por exemplo, ou acabamento para fixação e contato direto com a alvenaria, no caso de instalações embutidas. O layout de montagem dos disjuntores e outros dispositivos determinam a especificação dos acessórios de fixação e forma dos barramentos de distribuição. Para uma composição com os disjuntores dos circuitos dispostos verticalmente, os dispositivos de fixação do quadro devem ser apropriados para tal, bem como os barramentos de distribuição e ligação. Com os disjuntores montados na posição horizontal, o barramento de distribuição e ligação é outro, assim como a disposição dos elementos destinados à fixação dos disjuntores e outros dispositivos. Em casos onde os formatos padronizados não atendem às necessidades do quadro, a opção recairá sobre um invólucro cuja base para a fixação dos componentes é lisa, permitindo livre escolha dos acessórios de fixação e montagem, bem como dos acessórios e formas para distribuição e ligação. A quantidade de componentes instalados no quadro e o espaço requerido por estes e outros dispositivos e acessórios determinam a especificação do tamanho da caixa e dos acessórios para as ligações. Um quadro padronizado para a montagem de distribuição elétrica normalmente tem o seu tamanho definido pela quantidade de módulos que pode abrigar, sendo cada módulo equivalente ao tamanho de um disjuntor normalizado pela ABNT para as instalações prediais. Se a necessidade do quadro é para uma montagem personalizada, então a caixa deve ser dimensionada pelas suas medidas de altura, largura e profundidade, consultada a disponibilidade do fabricante escolhido. Como em outros equipamentos elétricos,
As partes energizadas devem ser isoladas entre si e também em relação à massa, não permitindo correntes de fuga significativas, e também impossibilitando possíveis arcos elétricos entre tais, quesito em que a distância a ser observada entre as partes é de vital importância. A capacidade de isolação deve corresponder minimamente à tensão de operação entre as fases, sendo este parâmetro válido para a definição da tensão nominal do quadro completo, incluindo caixa, barramento e os dispositivos elétricos dessa composição. Nas ligações internas do quadro, como em qualquer instalação elétrica, os condutores devem ser capazes de suportar uma certa corrente prevista em projeto. Para tanto, a especificação desses condutores, sejam eles barramentos, fios ou cabos, será feita em função das correntes estimadas nesses condutores. Os fabricantes de quadros e acessórios, via de regra, disponibilizam os barramentos apropriados para a distribuição elétrica no quadro com capacidades de corrente padronizadas, como 30 amperes, 60, 80, 100 e até 200 amperes. No caso de curto-circuito, dentro do quadro ou em uma de suas saídas, a corrente nos condutores de seu interior atinge valores elevados, principalmente nos primeiros ciclos após o evento do curto. Essa corrente, conhecida como corrente dinâmica, dada a alta intensidade, cria esforços mecânicos nos barramentos ou condutores, podendo provocar deformações suficientes para encostar esses condutores entre si ou com a massa, agravando a situação da falta e gerando arcos elétricos. As distâncias deixadas entre as partes vivas, os suportes utilizados e a geometria das barras condutoras determinam a resistência mecânica do conjunto aos esforços gerados pela corrente dinâmica. Assim, define-se a máxima corrente de curto-circuito suportada pelo quadro de distribuição. Em quadros de montagem padronizada em que são aplicados os acessórios apropriados determinados pelo fabricante, a capacidade de curto-circuito pode ser informada nas especificações técnicas dos produtos. Já em quadros cuja montagem não obedece a uma padronização e não utiliza elementos previamente testados, a capacidade de curto-circuito só poderá ser conhecida através de ensaios de protótipos, ou parcialmente, como por exemplo, a capacidade de curto-circuito oferecida por um barramento padrão, testado e disponibilizado por um fabricante dessa componente. O invólucro dos quadros elétricos deve oferecer uma proteção contra a penetração de sólidos e água no interior desses, proteção essa em nível adequado aos agentes agressivos comumente existentes no local da instalação. O nível de proteção oferecida pelo quadro é graduado por uma escala padronizada de aplicação internacional chamada graduação IP. O grau de proteção é representado por um par de algarismos onde o primeiro dígito, com escala de 0 a 6, indica progressivamente a restrição aos objetos sólidos que eventualmente podem penetrar no seu interior, começando por nenhuma proteção, valor 0, até o impedimento de contaminação por poeira, valor 6. O segundo dígito varia de 0 a 8 e expressa a capacidade de vedação contra a água potável, aumentando progressivamente da inexistência de proteção, o algarismo 0, até a proteção de nível 8, em que é possível a imersão total do equipamento. Vamos especificar um quadro de distribuição e os acessórios para a instalação apresentada nesse exercício. O quadro ficará em local limpo, livre de poeira e seco. Será embutido na alvenaria. Optou-se pela instalação dos disjuntores na posição vertical, permitindo a utilização de um quadro padronizado com barramentos e outros acessórios apropriados. O nível de curto-circuito presumido nesse ponto da instalação é de 4 kA, valor que dispensa maiores preocupações, tendo em vista que haverá um disjuntor geral nesse quadro com capacidade de interrupção geralmente maior ou igual a esse valor.
A rede de alimentação do quadro tem tensão entre fases de 220 volts. As demais configurações do quadro são definidas mediante a análise do projeto elétrico da instalação, mais especificamente do esquema elétrico desse quadro. Vamos então conhecer o quadro que devemos especificar. É um quadro de distribuição e proteção de circuitos simples, com uma parte dos circuitos protegidos por um dispositivo DR e os demais ligados diretamente. Desse projeto, vamos retirar as informações que precisamos para planejar a montagem e também especificar o quadro a ser utilizado na instalação. Atentando para o esquema elétrico apresentado, verifica-se a existência de um disjuntor geral, um interruptor DR para a proteção de partes dos circuitos, disjuntores uni e bipolares dos circuitos terminais, incluindo a previsão de um espaço reserva sob a proteção do DR e 2 espaços fora da proteção. A distribuição interna do quadro pede um barramento principal bifásico adequado à forma de montagem adotada, prevendo também o uso de barras de neutro e aterramento para a distribuição aos circuitos, sendo necessário um barramento de neutro exclusivo para os circuitos protegidos pelo DR e outro para os demais circuitos. Inicialmente, vamos definir qual é o tamanho necessário para o quadro, que, por tratar-se de uma montagem padronizada com disjuntores na vertical, deve ser informada pela quantidade de módulos de disjuntores que comporta. Então vejamos. A montagem desse quadro deve incluir um disjuntor geral bipolar, ocupando 2 módulos, tem um dispositivo DR tetrapolar para 2 fases e o neutro, que ocupará 4 módulos, são 11 circuitos monofásicos com um disjuntor unipolar cada, somando mais 11 módulos ao tamanho do quadro, mais 2 disjuntores bipolares para os 2 chuveiros, necessitando de mais 4 módulos. Estão previstos no projeto espaços reservas, ficando um após o DR e 2 antes, mais 3 módulos. Serão necessários, portanto, um mínimo de 24 espaços ou módulos no quadro. O barramento principal para a distribuição e ligação das fases será padronizado do tipo pente, apropriado para a instalação em disjuntores tipo DIN instalados na vertical. Sendo a capacidade de corrente mínima de 63 amperes determinado pela corrente de atuação do disjuntor geral. Usualmente, acima de 63 amperes, são disponibilizados barramentos de 80 amperes. O barramento deverá dispor de 24 derivações para ligação nos bornes dos disjuntores e do DR, presentes no projeto ou incluídos como reserva. Para a boa distribuição das 2 fases pelos circuitos, o barramento deve permitir a ligação de 12 módulos em cada fase. Ainda utilizando acessórios apropriados ao padrão do quadro escolhido, vamos optar pelo uso de barras e suportes padronizados para esse quadro pelo fabricante. O barramento para o aterramento, de onde se derivam os condutores de proteção que acompanham os circuitos, deverá ter um mínimo de 12 furos para entrada e saídas, considerando que alguns condutores de proteção servirão a mais de um circuito. O suporte dessa barra deve ser verde para identificação de terra. Uma barra de neutro com suporte azul para identificação da função atenderá aos circuitos protegidos pelo DR, sendo conveniente 7 furos no mínimo. Para os neutros dos demais circuitos, uma barra de neutro com suporte azul, contando com 12 furos, atende às necessidades da montagem. As outras especificações para o quadro de distribuição faremos com base nas determinações feitas no enunciado. A tensão de isolação mínima no interior do quadro será de 220 volts, a tensão existente entre as fases. O quadro todo, o barramento ou as proteções contra sobrecorrentes que podem limitar a corrente dinâmica,
devem ter capacidade de suportar ao menos a corrente de curto presumida para esse ponto da instalação, que é de 4 kA. Considerando que o local da instalação do quadro é seco e considerado limpo, poderemos optar por uma proteção de vedação que impeça a penetração de partículas maiores que 1 milímetro de diâmetro, e podemos dispensar a proteção específica contra a água, proteção correspondente à graduação IP40. Como determinado no enunciado deste caso, o acabamento externo do quadro deverá ser apropriado para a instalação embutida. Consultando um catálogo de quadros de um dado fabricante e considerando as especificações mínimas feitas até aqui no desenvolvimento desse exercício, podemos ratificar a especificação de quadro para embutir e a vedação IP40. Quanto à capacidade do quadro, o fabricante consultado não disponibiliza 24 módulos de que necessitamos, mas um quadro para 26 módulos, pouco acima da necessidade, sendo uma boa opção, já que teremos mais 2 espaços de reserva. São 2 filas para 13 módulos cada, possibilitando a montagem do disjuntor geral junto com os disjuntores dos circuitos normais em uma fila, ficando com 3 espaços reserva. Na outra fila ficam o dispositivo DR e os disjuntores correspondentes aos circuitos protegidos, com 2 módulos livres para a futura instalação. O barramento tipo pente desse fabricante é para corrente nominal de 80 amperes, que supera o mínimo estipulado de 63 amperes, e no modelo bifásico tem as derivações intercaladas pelas 2 fases. No catálogo, as barras neutro e terra têm 12 furos para condutores de seção até 16 mm², que é o nosso caso, e os respectivos suportes têm as cores de identificação apropriadas. Assim, depois de tantas análises, definições e consulta, podemos listar as especificações definitivas para o nosso quadro, atendendo aos parâmetros impostos pelo caso e também às especificações de produtos disponibilizados comercialmente. O quadro será para embutir e padronizado para a montagem dos disjuntores na vertical. O tamanho do quadro será para 26 módulos DIN, divididos em 2 filas horizontais de 13 módulos. O barramento para a distribuição das fases será do tipo pente, bifásico para 80 amperes, dividido em 2 partes, com 13 derivações em cada uma, intercaladas pelas 2 fases. Usaremos 2 barras de neutro com 12 furos, com suportes azuis. Para a derivação dos condutores de proteção, uma barra de terra com 12 furos e o respectivo suporte verde. A vedação do quadro para sólidos e água será conforme o padrão IP40. A tensão nominal mínima de isolação entre as partes vivas e também para a massa será de 220 volts. O barramento deve suportar esforços mecânicos quando submetido à corrente dinâmica correspondente a um curto-circuito de 4 kA. E aí temos um quadro de distribuição bem projetado e bem especificado, concluindo esta aula sobre os quadros elétricos. Até a próxima!